Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direitos Sistêmicos. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, Conflito e Paz. E hoje nós teremos como leitora a Cláudia e como orientador René Schubert. E lembrando que esses nossos encontros, eles acontecem todas as terças, às 20h30, horário de Brasília. Os encontros são gravados, ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. E também vou relembrar que hoje, semana que vem, dia 19, será nosso último encontro de 2023 e retomamos em 20 de fevereiro de 2024, que é pós-carnaval. Tá bom? Então, Renê, passo a palavra para você. Obrigado, Helena. A gente acabou tendo muitos contatos, né, de colegas nos últimos dias, né, perguntando, né, do grupo de estudos, né, então mencionei para alguns colegas, né, do grupo do Facebook, onde a Dilena com frequência reposta, né, os grupos anteriores que tivemos, mas está tudo salvo, né, nesse canal do YouTube, lá do Hamilton, onde as pessoas podem rever, podem fazer perguntas lá, né, ou encaminhar aí para a Helena Júlia, para o Marcos Castro, para a Dilena ou para mim, né, e aí a gente tenta trazer aqui para o grupo, tentando responder. Sem mais delongas, página 33, então, Movimentos da Alma. Cláudia, por favor. Movimentos da alma. Participante. Existem outros métodos, além da constelação familiar, para revelar injustiças ocultas? Hellinger. Devemos ver a constelação familiar apenas como um dos meios para chegar a coisas ocultas. Quando aprendemos a seguir os movimentos da alma, há outras possibilidades. Quando o oculto e os movimentos libertadores da alma se tornam visíveis, como aconteceu aqui, essa experiência e essa imagem não nos abandonam mais. Ao depararmos com algo semelhante em outras situações, sabemos quais são os passos que levam à reconciliação e ao respeito. Com isso, se acrescenta algo ao que presenciamos aqui, e o movimento para a reconciliação segue adiante. Há pouco tempo estive em Israel. As constelações que fiz lá tiveram uma força especial. No fim, apareceram os mesmos movimentos que vivenciamos aqui, visando a reconciliação. Entretanto, também ficou claro que não podemos tomar em nossas mãos esses movimentos libertadores, como se fôssemos chamados a buscar essas soluções para outros. Elas decorrem espontaneamente dos movimentos da alma. Só um instantinho, Cláudia. Eu vou fazer dois apontamentos aqui que estão frescos, né? Qualquer coisa a Helena complementa. Né? Então a gente estava aí com o Stefan Hausner, né? Que acompanhou durante 16 anos aí a Bert Hellinger, né? Bem no começo. E ele chegou a tocar nessa questão das coisas ocultas, né? E ele deixou claro, né, que um segredo é um segredo se só uma pessoa sabe. Né? Se mais de uma pessoa sabe, já não é mais um segredo. E aí existe o problema, como é usado esse segredo. Então, por exemplo, ele falou, se eu conto um segredo da minha vida anterior, relacional, para o meu filho, mas não para o meu relacionamento atual, para o meu marido, para meu amante, que seja, eu crio um campo, né, de emaranhamento ou de tensão entre meu filho biológico e o pai dele e eu. É uma triangulação. Né? Então, esse é um segredo que atua de uma maneira muito negativa. Né? Então, se eu for levar ele à frente, trazer ele, né, trazer ele junto ao meu marido,
né, hierarquicamente, e também juntos, pai e mãe, de repente, comentam isso com o filho. Ah, mas esse segredo é meu. Existem aqueles que são nossos e que podemos carregar como nossos. A gente só tem que ver quais são as implicações sistêmicas desse segredo. Isso a gente viu em algumas constelações. Existem segredos que têm implicações, inclusive trazem consigo a doença, né? Porque parte quer vir à tona, parte quer se expressar, e existe uma outra parte que não pode espiar e que cala, que mantém, então, esse segredo. E aí, uma outra parte que ele fala aqui no final, que é interessante, né? Hellinger fala, então, entretanto, também ficou claro que não podemos tomar em nossas mãos esses movimentos libertadores como se fôssemos chamados a buscar essa solução para os outros. É muito interessante isso, observar isso no trabalho do Stephen Hausner, e isso é uma coisa que a gente observava também no trabalho do Hellinger, que você só pode fazer por você. Você só pode trabalhar na constelação a tua parte. Ah, não, mas isso aqui eu peguei do papai e da mamãe. Né? E aí eu, às vezes, lembro do Peter falando, bem feito. Né? Bem feito no sentido, por que você vai me pegar isso aí? Né? Ok, você está com isso aí. E agora? Né? O que você vai fazer com isso? Como você vai lidar com isso? Quer dizer, isso você pode olhar. Né? Ah, não, mas eu acho que a Helena, que é minha irmã, pegou também. Então, quem está na constelação? É o René ou é a Helena? Se é o René que está na constelação, é o René que vai olhar as implicações do René. A gente não sabe da Helena. Né? Então, teve uma constelação muito interessante ontem, que foi a última, né, Helena? Que havia, inclusive, um irmão carregando algo pesado, ele não foi colocado no campo. E o Stefan deixou bem claro, não, eu estou olhando para as implicações no corpo da cliente. O que ela suporta carregar, a que preço e quais os efeitos e consequências. Né? Então, novamente, né, a constelação familiar é um olhar para você em relação a esses intrincamentos, esses emaranhamentos, sim, de seus pais, de seus avós, e como você vai levar isso adiante. Ah, eu não vou resolver isso. Ok, então possivelmente isso vai ser herdado pelos seus filhos, netos, e a gente pode ampliar aqui para o teu círculo, né, de contatos, pessoas próximas, né, se você não tiver filhos ou netos, quer dizer, aquilo que você deixa não endereçado será endereçado. Né? Agora, aquilo que você toma para você, você talvez encontrará uma solução. Se você não encontrar novamente, isso segue à frente. Então, foi só fazer essa pontuação, Cláudia. E também esse livro, né, que o Hellinger fala de Israel, está publicado em inglês, é muito bom. Né? Raquel chora por suas crianças. E é um livro que foi muito utilizado agora para essa próxima obra que vai sair, escrita a várias mãos, né, por vários facilitadores, que vai chamar Constelação Familiar, Teoria, Pesquisa e Ética. Teoria, Pesquisa, História e Ética. Né? Exatamente trazendo temas delicados aí das constelações, segredos, dinâmica de casal, abuso e etc. Você pode Helena... só Opa, repetir o nome do livro? É tá. Raquel? Raquel chora por seus filhos. É Rachel, de Bert Hellinger, esse filho? Esse sim, livro? sim. Weeping for Obrigada. her. Peraí, tá escrito. Ele tá em inglês, tá? Que é o subtítulo é Constelações Familiares em Israel. É um livro onde ele trabalha apenas com a comunidade judaica e as questões que aparecem na comunidade judaica. É interessante ele falar isso nesse livro aqui, porque ele está trabalhando exatamente as reverberações no povo judaico da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Logicamente, ele levanta também reflexões sobre
os conflitos que envolvem aí o povo judeu, né? Também é uma temática que a gente tem levantado Também, aqui. Sim, não, desculpa, não escutei também, é uma temática que trazemos aqui devido aos últimos acontecimentos, né, na faixa de Gaza, em Israel. Né? Quer dizer, é uma zona de conflito. Esse conflito está em evidência nesse momento. Helena, por favor. Já que você trouxe esses exemplos lá do Stefan, né? Sobre o segredo, eu lembro que, tipo, você até comentou, pode trazer doenças, né? Então, tipo, foi contado um segredo para o filho e não foi contado isso para o esposo. Mas, assim, além da doença, dependendo da doença ou dependendo do segredo, você faz com que essa pessoa siga para a morte. E, então, assim, é muito sério, né? A gente compartilhar coisas gravíssimas e falar para a pessoa, guarda o segredo. Ainda mais quando se trata de criança. Por isso que o Hellinger sempre falava, isso aqui não é um jogo, né? Isso aqui é vida ou morte, né? Das ist kein Spiel, das geht über Leben und Tod, né? Então, trata-se de vida ou morte. Se nós não tomarmos cuidado, né? E, logicamente, o cliente, ou aqui usando um termo técnico, um conceito, né? A criança ferida do nosso cliente, ela vai nos incluir no jogo, né? Ela vai nos incluir nas suas triangulações, na, no cenário dela, na dificuldade dela. E nós não vamos responder desse lugar, né? O facilitador não responde desse lugar, porque ele não pode ajudar desse lugar. É muito comum no consultório o cliente chegar e falar: eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Então, Castelo Rá-Tim-Bum, né? Senta que lá vem a história e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque sim, existe muita dor aí e existe um jogo, né? Que talvez esse cliente, esse paciente já compartilhou desse jogo com os seus pais, né? E aí entra aquela coisa que João Garriga deixa bem claro no livro Onde Estão as Moedas, né? De repente o paciente procura um terapeuta e o terapeuta percebe a dinâmica e fala de antemão para o cliente: eu não tenho aquilo que você procura. Eu não posso te dar aquilo que você quer, mas eu posso caminhar junto com você. Eu posso, talvez, junto com você, apontar para direções, né? Isso faz toda a diferença. Então, o cliente saber que, novamente, a constelação não é cura para tudo, a constelação não é tenda de milagres, né? Existe um atravessamento, existe uma travessia, existe uma jornada. E sim, essa jornada ela é dolorida, né? Então, a Helena já vem de mais tempo aí, né, fazendo aí o Cosmic Power, depois o Stefan Hausner, né? Quer dizer, toda vez que a gente faz trabalhos terapêuticos, a gente percebe que as pessoas envolvidas nesses trabalhos terapêuticos, elas trazem à tona muitas dores. E muitas dessas dores, apesar de estarem manifestadas no corpo delas, foram adotadas, né? Sentimentos adotados ou sentimentos sistêmicos. E às vezes eles não conseguem um endereçamento correto, né? Então é muito interessante que o título do livro do Stefan Hausner, aqui no Brasil, ele acho que é traduzido como Constelação Familiar e o Caminho da Cura, alguma coisa assim. E em inglês e alemão ele é Mesmo que custe a minha vida, falando da questão das lealdades invisíveis, né? Que é uma característica presente em todos nós, por amor, né? E o amor que vincula dentro do meu sistema familiar, eu faço qualquer coisa. Obrigado, Dilena. Constelações familiares e o caminho da cura, né? Quer dizer, justo o livro do Stefan Hauser, ele não fala cura, né? Ele fala de processos da cura, do curar, mas assim, o título do livro dele não é esse, né? Então, a Dilena ela pode até ver lá na origem, tem na nota biográfica, tem o título original, e o título original é
mesmo que custe a minha vida, né? Que é uma frase que às vezes nós falamos, né? Ah, mamãe, antes eu do que você. E muitas vezes, quando essa palavra é proferida no campo, a gente percebe uma reação. Obrigado, Dylan. A gente percebe uma reação aí da criança, da mãe, dos pais responsáveis de tipo, não é para você pegar isso. Isso daí é pesado demais para você. Ou, às vezes, o próprio facilitador vai fazer essa tradução dessa dinâmica familiar durante uma constelação familiar, se for necessário, né? Então, várias pessoas fizeram perguntas para o Hausner, generalistas, daí várias vezes ele respondeu, não sei, teríamos que olhar no campo. Eu tomo muito cuidado para não dar uma resposta como se o facilitador de constelações familiares, né, anorexia é isso, tum. Não sei. Não sei como a anorexia está se mostrando nesse case, né? E, sem falar que Hausner, como médico, ele sempre vai olhar também primeiro para a questão biológica, né? Então, a gente escaneia toda a parte biológica, bioquímica, depois a gente escaneia questões, assim, culturais, ideológicas, políticas, e aí a gente vai se aproximando, se avizinhando de cultura, de família, psicologia, né? Psiquismo, psicossomática, né? Então, o que eu carrego e que manifesta no meu corpo uma dificuldade aí de saber administrar. Cláudia, você tem uma pergunta ainda? Sim, você comentou, né, que a cliente estava constelando e apareceu na constelação que o irmão carregava algo muito pesado e Sim, que ele não olhou para isso, ele focou na cliente. sim. Agora, mas assim, na verdade me veio, né, que se o irmão fosse constelar, tivesse em outra constelação, a gente também não sabe o que vai aparecer, né? Não, não sabe. Não sabe mesmo. E assim, na verdade, em nenhum momento a cliente pediu, né, para colocar o irmão, né? Mas o que é interessante é que o irmão trazia, sim, o destino difícil e ele não foi colocado no campo. Exatamente porque o Hausner queria ver o que ela carregava no corpo dela, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, né? Então o irmão carregava a mesma coisa, a gente não sabe, a gente não viu. E o irmão não estava lá para endereçar isso para o campo das constelações. Então é muito interessante como ordens do amor, ordens da ajuda, né? Como Hausner demonstrou isso muito claramente. Né? Eu Uhum, posso olhar se isso é meu, né? Ou até às vezes o campo mostra, não, isso não é teu, né? O tema não é esse, né? E aí a gente retoma, revê, pausa, para, posterga, né? Então, vimos aí a maestria como Hausner fazia isso, né? De muitas vezes parar a constelação, questionar o cliente, né? Não é aquela coisa, a resposta está aqui, ok, ela está aqui, mas, né, será que ela chegou para o cliente, que é quem está endereçando isso? Será que o cliente está lá? Será que ele está sentindo aquilo que está aparecendo lá? Né? Porque não é um show para quem está assistindo, né? E não sei se isso também ficou claro para você, Helena. Ficava muito claro isso. Não era um palco, né? Aquilo era para quem estava lá ao lado dele, né? E nós muitas vezes estávamos lá, sim, nós éramos envolvidos pelo movimento, mas ele estava o tempo todo focado no cliente, né? E graças a muitas das apresentações lá, né, das constelações, muitas pessoas tiveram respostas pessoais, singulares, respondidas, sem precisar constelar, sem precisar levantar a mão, né? Aquela coisa de, uau, me pegou agora, né? Eu fui junto nessa constelação. Fala, Helena. Eu levantei a mãozinha porque eu fui uma delas, né? Tive várias respostas, né? Quando ele fala aqui, né, da gente não buscar as soluções para os outros, eu também lembrei mais de uma constelação que o Hausner fez, que
era o casal, a mãe, né? A mulher levou a questão que envolvia os filhos, e aí, na hora dele colocar a constelação, conseguiu caminhar por um tempo, mas aí parou num ponto que era o esposo. E aí, como o marido não estava lá, ele não Parado. conduzia também, porque como envolvia os filhos, mas tinha a questão dela, do sistema familiar dela, e questão do sistema familiar dele. E aí não tinha muito como avançar. E o fato do marido não estar lá, ele não conduziu. Então, isso também é uma postura importante, né, para a gente, facilitador, que não dá, tem um momento de parar, né? Então, e não foi uma única vez, não sei se você lembra, foram várias situações, né, Várias, que várias. aconteceu Inclusive, isso. ele falava isso para cliente, né? Ele falava, olha, como você está vendo aqui, eu não posso fazer mais nada, porque se eu continuar agora, eu vou estar invadindo um espaço que, né, não é permitido. E várias vezes ele falou, há a possibilidade do seu marido vir aqui, que aí a gente retoma amanhã, né? A gente olha para isso amanhã. Não, não havia. Então ele falava, então eu não posso fazer mais nada, né? A constelação, ela, o que você podia ver, sentir e ouvir, você viu, sentiu e ouviu, tá? Até aqui. O resto eu não posso mostrar. Né? Então é um cuidado com o sistema, é um cuidado com as ordens do amor. Né? Quem pertence, como pertence. Né? Então, o fato de eu estar casado com não significa necessariamente que eu pertença a. E aí entra aquela questão, como que eu pertenço? Né? Como eu pertenço, como o outro pertence à relação comigo, e o preço que a gente paga de nossa família de origem e na família constituída. Né? Então, são várias coisas que o tempo todo a gente está vendo, talvez em cima desse prisma das lealdades invisíveis também. Né? Eu acho que eu observando o seminário me remeteu muito ao trabalho do Ivan Bosnameinag, né? Que é uma pessoa que tanto a doutora Ursula Frank, Bert Hellinger, Hausner citam bastante. Né? E ele foi um dos representantes aí da terapia sistêmica familiar nos Estados Unidos. Né? Deixando bem claro, o Hausner também fez essa distinção para a gente, né? O que é terapia sistêmica familiar e o que é constelação familiar. Não são a mesma coisa. Né? Uma é uma abordagem ligada à psicoterapia, à psicologia. A outra, né, a constelação familiar, é uma abordagem terapêutica, né? Baseada aí nas várias coisas que Hellinger trouxe para o campo, sentiu e assim o percebeu. Né? Então, nesse momento, inclusive, que a gente está definindo algumas coisas no campo da constelação, que a gente está falando das formações das constelações, a gente está falando até da possibilidade de uma regulamentação da constelação, é muito importante a gente saber dessas origens, né? Que não são só do campo da psicologia. Sim, Hellinger trouxe muita coisa da filosofia e sim da teologia. Né? Ah, mas não tem nada a ver com religião. Não, não tem, mas tem uma fonte muito forte teológica também, sem falar o povo Zulu, né? O quanto, né, também a filosofia Zulu, o que Hellinger viveu na África influenciou o trabalho dele também. Vamos ler mais um pouquinho, Cláudia, por favor. Terapia e política. Participante. O Senhor disse que não se pode, sem mais, transferir as luzes resultantes desse trabalho para a política e que seria ruim se tentássemos fazer isso por esse meio. Pode esclarecer isso um pouco melhor, Hellinger? Como terapeuta, não devo colocar-me no nível da política, pois aí atuam outras forças. Está claro para mim que a política é chamada a agir de sua própria maneira, buscando a reconciliação. Porém, os políticos têm uma vocação diferente e não temos o direito de misturar o terapêutico e o político. O que aconteceu aqui foi um procedimento terapêutico para a família de Reinhardt.
Querer transformar isso num movimento político seria antes subtrair do que somar. Os movimentos da alma não precisam disso. Eles são suficientemente fortes e atuam no tempo devido. Depois de algum tempo, pode haver também uma mudança de consciência num campo mais amplo. Devemos também ter em conta que essa dinâmica atua em muitos contextos diferentes. Entre vítimas do Holocausto e os perpetradores nazistas, ela geralmente é mais impactante, embora também aqui tenha sido bem forte. Essa problemática também deve ser observada em outros países e exige soluções semelhantes. Por exemplo, no Chile, presenciamos coisas semelhantes entre as vítimas do regime político e os perpetradores. Em Buenos Aires, com as mães de desaparecidos, na Espanha, entre as vítimas da Guerra Civil. A constelação com as vítimas da Guerra Civil na Espanha foi documentada num vídeo que mostra como os mortos de ambos os lados se movem espontaneamente para um encontro mútuo, até que finalmente reconciliados jazem juntos em paz. Vou fazer mais uma colocação aqui, Cláudio. A gente tem na internet um vídeo muito interessante com o professor Renato Bertatti sobre política, né? É uma live, né, que ele fez junto com a Roberta. Depois eu mando aí para a Adilena, talvez a gente coloca lá no nosso grupo. É muito interessante essa coisa, né, que o político ele tem uma vocação diferente, né? E aqui, como vocação diferente, todo político é partidário. Quanto a isso, eu acho que todos vocês concordam com isso, né? Todo político ele parte de um partido. E existe uma coisa muito interessante na palavra partido, né? O partido está partido. Ele não é todo, ele é partido. Então, na hora que eu assumo uma visão partidária, eu olho a partir daquele prisma, não o todo, mas daquele prisma. Então, eu vou debater o aborto a partir de um prisma ou de outro prisma. E a questão do facilitador de constelações é sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor. Então, ele não toma partido, né? E aí, essa frase que ele disse aqui, querer transformar isso num movimento político seria antes subtrair do que somar. Quantas vezes a gente percebe que, defendendo, né, a constelação, talvez a gente subtraia ao invés de somar. É uma reflexão, né, para esses tempos de combate. Eu estava conversando com algumas colegas, inclusive colegas envolvidas aí na escrita da nota, né, de apoio às constelações e para conversar aí com o Conselho Federal de Psicologia. A Madre Teresa de Calcutá, uma vez ela foi convidada em Nova York participar, né, de uma passeata contra a guerra. Ela falou, não vou. Ela falou, pô, meu, como que você não vai? A passeata contra a guerra, ela falou, quando vocês fizerem uma passeata pela paz, eu vou. Mas eu não vou a nenhuma passeata contra. E exatamente o contrário alimenta. Ir contra alimenta. Então, muito interessante essa frase, né? Transformar isso num movimento político seria subtrair, antes subtrair do que somar. Como todos nós, às vezes, precisamos, sim, nos recolher para verificar se nossas ações, nossas palavras estão realmente somando ao todo ou subtraindo do todo. E se, de repente, estamos subtraindo, a qual preço e qual que é o nosso interesse nisso? E sim, políticos têm interesse.
Facilitadores têm interesse? Se eles estão centrados e retirados, não. Né? Então, mas a Helena, pô, Renê, mas você não quer que eu me cure? Não. Ai, meu Deus, não vou mais falar com você, né? Você não quer minha cura? Não, como facilitador eu não quero. Eu vou escutar o que você quer, o que você busca. E eu sei que você está a serviço de algo no seu sistema, mas não cabe a mim querer por você como facilitador. Isso é diferente da pessoa do Ené, né? A gente aqui está falando da postura, né? E novamente um ponto que Hellinger deixava bem claro. E na sexta-feira eu estava reescutando um audiobook que eu tenho dele sobre a simetria oculta do amor. E aí ele deixa bem claro que as ordens do amor não são pensadas, elas são encontradas. Die Ordnungen der Liebe sind nicht gedacht, sie sind gefunden. E gedacht também tem uma palavra, né, que remete à cabeça. Não está aqui a ordem do amor. Ela está aqui e ela é encontrada. Né? Da mesma forma, se a Helena procura a cura, eu não consigo pensar na cura da Helena. Mas talvez eu possa caminhar junto com ela e ela possa encontrar isso, seja lá o que isso for. Mas eu também não quero saber disso, porque senão talvez eu me implicaria nisso. Né? É muito interessante quando os clientes falam para a gente: você lembra da minha constelação? Não. E é saudável você esquecer. Teve uma representante, Helena, que foi para mim, acho que foi ontem, finalzinho, ela: então, você representou tal pessoa no campo. Eu olhando para ela, fazendo assim: o que você sentiu? Eu falei: não sei. Não, mas você foi meu pai. Eu falei: não, mas eu não lembro mais. Aí ela, decepcionada, assim, tipo, mas você não lembra? Eu falei: eu deixei no campo. Né? Quando eu saí, eu deixei no campo. E não é zoeira, eu realmente faço isso. Né? Aqui no consultório de psicanálise e psicologia, eu já levo muitas histórias junto comigo. Se eu da constelação também levar, é muita coisa. Então, deixo lá. Né? Tá em boas mãos no campo. Né? Ou seja, como o Hellinger falava, deixa os cuidados do sistema, do cliente. Ele sabe o melhor para os seus membros. Né? Essas são as ordens do amor. Vamos mais um pouquinho, Cláudia, por favor? Sim, só um minutinho. Soldados e sobreviventes. Existe ainda outra dinâmica que precisa ser considerada nesse contexto. Ela afeta os soldados que voltaram da guerra. Muitos deles sentem um profundo anseio de juntar-se aos seus companheiros mortos e aos seus amigos mortos. Isso também se manifesta de modo tocante nas constelações. Cito um exemplo. Em Washington, fiz a constelação de um homem cujo pai frequentou desde criança uma escola militar. Na Segunda Guerra Mundial, ele comandou, como oficial, uma unidade que conquistou a ilha japonesa de Iwo Jima. Esse combate custou muitas vidas. Na constelação estava um representante do pai morto. Aí introduzi representantes de 5 companheiros dele que tinham tombado na campanha. O filho, que fazia a constelação, sentiu uma atração fortíssima pelos companheiros mortos do pai. Não era possível detê-lo. Ele se sentia atraído por uma força irresistível. Numa última tentativa, coloquei diante dele o representante de seu próprio filho para segurá-lo. Mas ele disse ao filho: você não pode me segurar. Eu quero ficar com eles. Não me importo com você. Isso era verdade. A atração que sentia era muito forte. Então eu lhe disse: agora encare seu filho. Apenas nesse momento, quando ele olhou nos olhos do filho, o encanto se quebrou.
O desejo de associar-se aos companheiros mortos pertencia naturalmente ao pai desse homem. Mas então apareceu no filho o movimento de fazer isso pelo pai. Por conseguinte, o movimento em direção às vítimas precisa ser observado em muitos contextos. Não podemos restringi-lo às vítimas e aos perpetradores do Holocausto. Esses movimentos acontecem em muitos contextos e temos que dirigi-los de modo semelhante, em favor dos envolvidos, no sentido de sua reconciliação. Com isso, servimos a paz. Quando nos expomos interiormente a esses movimentos, sentimos uma profunda paz. Quando consideramos apenas o número das vítimas mortas, milhões de mortos e os destinos individuais os destinos individuais nos escapam. Mas quando imaginamos como eles jazem individualmente, isso tem outra qualidade. Afinal, todos são vítimas. Existe mais uma coisa a considerar em tudo isso. Não existe perpetradores, no sentido de serem maus. Nesses destinos manifestam-se movimentos por trás dos quais está uma força que toma a seu serviço tanto os perpetradores quanto as vítimas. No fim, todos são vítimas. Isso também lança uma luz diferente sobre nossas concepções religiosas. Aqui, nesta constelação de Reinhard, no momento em que todos se deitaram juntos, já não havia perpetradores ou vítimas, só havia vítimas. Só um instantinho, Cláudio. Essa leitura específica, ela traz uma coisa pela qual, né, Hellinger foi muito criticado, é muito criticado, e também é uma das bases da nossa postura, né? Não há certo e errado, não há bons e maus, há relacionamento. E a forma como nos vinculamos a esses relacionamentos ou nos identificamos com esses relacionamentos. Dentro da psicologia já está claro que muitas pessoas, né, hoje em dia se fala muito, né, dos narcisistas, né, pessoas que de repente causam o mal às outras, que elas também foram vítimas de relações abusivas e que muitas vezes reproduzem essas relações abusivas. Lógico, eu estou sendo generalista, né? Cada caso tem que ser observado e individualizado. Mas, quando olhamos com um grande número de casos, a gente percebe que certas dinâmicas são frequentes. Muitas vezes, quando nós escutamos de uma cliente, minha mãe é narcisista, e a gente começa a observar a relação que a nossa mãe tinha com a nossa avó, e que nossa avó tinha com a bisavó, nós percebemos um ciclo, né, de amor interrompido, de abandono, de dor, de violência. E muitas vezes aí surge, nessa frieza narcísica, uma proteção. Logicamente que o que foi proteção no momento talvez seja arma em outro, né? Ou seja, o mecanismo de defesa que talvez me fez sobreviver à minha infância vai fazer com que meus parceiros sofram na vida adulta. A Renê, você está justificando. É uma forma de olhar para a justa razão. Tudo tem uma justa razão. E às vezes eu tenho que olhar não para uma geração, mas para duas, três, quatro, cinco, seis. Né? Ver os episódios que aconteceram, que marcaram aquela família. E nesse sentido, no alemão a gente tem uma palavra, né? Eu já falei essa palavra aqui para vocês no grupo de estudos, né? Geprägt. E Geprägt seria como que a chaga, né? Por exemplo, as chagas, né, de Cristo, né? Aquela marca que se carrega. Geprägt é como se fosse uma marca psíquica que hoje a gente tem, por exemplo, na epigenética,
uma forma de explicar isso, ou de pelo menos apontar isso. Quer dizer, foi algo muito relevante que aconteceu no sistema, que mudou um padrão de crenças, que fez o sistema sobreviver, talvez à base de sacrifícios muito graves, e que se tornou, então, um modus operandi, virou algo natural para aquele sistema, para aquele grupo. A constelação familiar, ela tenta não olhar para quem é bom ou para quem é mal, para quem está certo ou para quem está errado, como que os vínculos se estabelecem e como eles se mantêm no sistema. Qual que é o lugar que eu ocupo e como eu ocupo esses lugares. Vamos mais um pouco, talvez no exemplo dos tchecos e alemães a gente possa olhar para isso mais de perto. Por favor, Cláudia. Exemplo, tchecos e alemães. De um curso em Praga, 2004. Hellinger para o grupo. Václav me pediu que trabalhasse com ele, mas não vou dizer do que se trata, e também não sei do que se trata. Vamos aprender agora a trazer algo à luz apenas por meio da constelação. Vou fazer uma fila de antepassados, isto é, vou colocar agora vários homens em sequências, cada um deles representando uma geração. Observando os representantes, podemos concluir em que geração aconteceu o fato decisivo. Hellinger escolhe 6 homens como representante e os coloca em fila. O primeiro representa o pai e sua geração. O segundo representa o avô e sua geração. O terceiro, o bisavô e sua geração. E assim por diante. Hellinger para esses representantes. Concentre-se. Percebam o que acontecerá com vocês. O avô segura o pai, que começou a vacilar. O trisavô dá um passo para trás. O bisavô se vira para a direita e empurra com os braços os que estão a seus lados. O pai desaba no chão. O avô se abaixa com ele, amparando-o pelas costas. Hellinger escolhe 3 representantes de pessoas mortas, fazendo-os deitarem-se de costas diante do bisavô. Todos os outros representantes, com exceção do pai, contemplam os mortos. O bisavô dá um passo na direção dos mortos. Move os braços com uma expressão de desamparo, vira-se para ambos os lados e esconde o rosto entre as mãos. Após algum tempo, deixa cair os braços e faz movimentos desajeitados. Então, dá 2 passos para trás e volta a aproximar-se dos mortos. Toca um deles e se afasta outra vez. Entre mentes, o avô sentou-se. Ele ampara o filho pelas costas, arrasta-se com ele pelo chão até alcançar o bisavô, em quem se apoia pelas costas. O bisavô se inclina para ele e pousa as mãos em seus ombros. A seguir, leva uma das mãos à própria cabeça e se levanta de novo. O pai olha para o chão, enquanto o avô segura pelas costas. O segura pelas costas. Em seguida, o bisavô se ajoelha e se curva profundamente diante dos mortos. Algum tempo depois, ele se endireita e fica de cócoras e toca com a mão esquerda as costas do avô. O trisavô se aproxima do bisavô e acaricia suas costas. O bisavô levanta-se e aproxima-se dele. Ambos se abraçam, olhando para os mortos. Hellinger para Václav. Agora, entre e olhe para os mortos. Václav se posta diante dos mortos e olha para eles. Seu pai levanta a cabeça e olha para ele. O bisavô e o trisavô desfazem seu abraço.
postam-se lado a lado, de mãos dadas, e continuam olhando para os mortos. Heringer pede ao pai e ao avô que se levantem e olhem para os mortos. Ao trisavô, ele pede para que se afaste. Depois de algum tempo, Heringer pede que todos os demais se afastem dos mortos, exceto o bisavô. O bisavô cerra os punhos. Heringer para o grupo. Reparem nos punhos dele. O bisavô se aproxima dos mortos e torna a cerrar os punhos. Faz um movimento desajeitado com a mão, toca o pé de um dos mortos, ergue-se e faz de novo movimentos desajeitados. Então cobre o rosto com as mãos e chora. Aproxima-se novamente dos mortos, toca cada um deles, volta a mover-se desajeitadamente e olha em torno de si. Então se afasta dos mortos. Heringer para o bisavô. Não, não, não. Torna a virá-lo para os mortos. Heringer, diga a eles: eu assassinei vocês, bisavô. Eu assassinei vocês. O pai se agita e o avô precisa segurá-lo. O pai coloca o filho em sua frente e o segura pelas costas. O avô se posta atrás do pai e o enlaça juntamente com o filho. Depois de algum tempo, o bisavô solta um profundo suspiro. Continua movendo-se sem jeito, de vez em quando olha para longe e volta a olhar para os mortos. Algum tempo depois, olha para a direita e a esquerda na direção dos outros representantes. Então se ajoelha diante dos mortos, segura-os como se quisesse ressuscitá-los e deita-se finalmente entre eles. Os 3 últimos antepassados se entrelaçam pelas costas e olham para o chão. Depois de um certo tempo, Heringer faz com que Vaclav, seu pai e seu avô se virem e olhem para os mortos, entre os quais se encontra o seu bisavô. O pai faz uma profunda reverência. Vaclav também se inclina profundamente. Em seguida, ele se ergue e solta um profundo suspiro. Enquanto isso, enxuga o rosto com a mão. Depois de algum tempo, Heringer escolhe um outro representante e coloca-o diante de todos. Heringer para o representante: você é o poderoso destino. Para os outros representantes: olhem todos para ele. Todos se viram para o destino e o encaram. Heringer, depois de uma pausa: e agora olhem para além do destino e digam intimamente sim. Depois de algum tempo, para os mortos e o bisavô no chão: agora abram os olhos. Vaclav, seu pai e seu avô se dão as mãos. Heringer, após um momento, para Vaclav, ajoelhe-se diante do destino. Curve-se profundamente e se postre diante dele. Para o representante do destino: continue olhando para longe. Olhe para além de todos. Depois de algum tempo, para os representantes: obrigado a todos, ficamos aqui. Para Vaclav, quando este se senta de novo a seu lado: como se sente agora? Vaclav: algo se desprendeu de mim. Heringer para o grupo: o que mostrei aqui é a dinâmica básica por trás da esquizofrenia. Vaclav me falou de um irmão e do que ocorre em sua família. Isso me revelou a presença de uma dinâmica esquizofrênica. A esquizofrenia não é uma doença pessoal. Ela revela uma desordem no sistema. Minha experiência me ensinou que nas famílias onde se manifesta a esquizofrenia, ocorreu um assassinato. Muitas vezes, uma geração bem anterior. A fila dos antepassados permite descobrir em que geração isso aconteceu. Para Vaclav: você sabe quem são os mortos? Vaclav: não. Heringer: são os alemães. Vaclav sacode
incrédulamente a cabeça, mas depois concorda. Hellinger para Vaclav. Esses mortos não foram apenas vítimas. Pudemos ver isso pelos movimentos de suas mãos. Foram também perpetradores. O que se representou aqui, não, o que se representou aqui foi uma guerra. Vaclav reflete longamente, assente, respira profundamente e tenta dizer algo. Hellinger não precisa dizer nada. Vemos que você está emocionado. Para o grupo. Os movimentos dos representantes foram incrivelmente precisos. O pai, por exemplo, recusava absolutamente olhar para os mortos. O avô puxou para perto para que ele olhasse, mas não funcionou. O assassino, digo isso sempre entre aspas, porque aqui isso tem uma outra dimensão. Empurrou seu destino para outras pessoas. Ele não olhava diretamente para os mortos, porque os outros tomaram isso para si, inclusive de gerações anteriores. Por isso afastei todos, até que ele se defrontou sozinho com os mortos. O movimento básico do assassino é o de se aproximar das vítimas. Pudemos ver isso aqui. Somente quando ele se deitou com os mortos houve paz. Mas não podemos considerar o que aconteceu aqui simplesmente da perspectiva de perpetradores e vítimas, de assassinato e sacrifício. Isso pertenceu ao contexto maior de um destino a que todos estavam entregues. Qual de todos eles é o maior assassino? Para Vaclav. Não precisa responder. Não creio que você saiba. Nenhum assassino age independentemente de Deus. Para o grupo. Nesse nível, cessa a distinção entre o bem e o mal. Em última análise, todos estão entregues. Só não resta, no final, a veneração diante de algo desconhecido. Para Vaclav, posso deixar assim? Vaclav, sim, obrigado. Hellinger, vou fazer ainda um pequeno exercício com você. Hellinger coloca frente a frente o assassino e Vaclav. Pede a Vaclav que se incline profundamente. Vaclav se ajoelha e faz uma profunda reverência. O assassino se ajoelha diante dele, passa a mão em suas costas e pousa a cabeça em seu peito. Depois de algum tempo, ambos se levantam, sorriem e se abraçam afetuosamente. Hellinger, quando eles se soltam. Ok, está bem. Ambos dão um passo para trás e fazem uma leve inclinação. Hellinger, está bem, isso foi tudo, para o grupo. Aqui se manifesta mais uma coisa que põe por terra todo o nosso pensamento habitual. A verdadeira força de cura vem do perpetrador. E mais uma pergunta. Onde é que o divino é mais forte? Depois de uma pausa, não preciso dizê-lo. Para Vaclav. Está bem. Tudo de bom para você. Continuo? Bons e maus. Um participante. Tem uma pergunta sobre desfecho da última constelação. Em seu trabalho, o bom e o mal foram suprimidos? A segunda pergunta é a seguinte: não existem criminosos de guerra ou trata-se apenas de pessoas enredadas? Hellinger. A distinção entre o bom e o mal só existe na consciência pessoal alerta. Somente nela. Essa distinção significa apenas que é bom o que tem direito de pertencer ao grupo e mal o que não tem esse direito. Essa distinção de consciência, onde os chamados bons se permitem excluir e condenar os maus,
foi também assumida pelas grandes religiões. Não obstante, ela é apenas a conclusão de uma experiência da consciência pessoal e nada afirma sobre a realidade maior. Mas que longo desvio resultou desta distinção entre o bom e o mal, e quantas fogueiras precisaram arder até chegarmos a entender que essa distinção só é válida dentro de estreitos limites. Entretanto, não se deve desculpar um perpetrador, um assassino. Isso é muito claro. Um arrendamento não livra o indivíduo das consequências de sua culpa. Quando você encara simultaneamente o ato e suas consequências, você também pode compadecer-se do perpetrador. Certa vez, fazendo constelações na prisão de Londres, trabalhei com um assassino. Coloquei apenas 2 representantes, um para ele e outro para a vítima. Não interferi. Tudo transcorreu espontaneamente a partir dos movimentos de alma dos representantes. O representante da vítima estava cheio de raiva e mantinha os punhos cerrados. O assassino foi tomado por uma dor incrível, a ponto de desabar no chão. Então a vítima se aproximou dele e ambos se abraçaram. Em seguida, a vítima se levantou e se afastou. No final, perguntei ao verdadeiro assassino o que pensava a respeito, e ele respondeu: foi isso que eu sempre senti. Quando representamos numa constelação, sem preconceitos e sem secretos desejos de vingança, uma relação entre assassinos e suas vítimas manifesta-se frequentemente entre eles um amor incrível. No final, ambos se sentem nas mãos de um poder maior. Numa constelação com perpetradores e vítimas em Berna, todos mortos, disse um dos perpetradores. Senti-me como se eu fosse um dedo de uma mão poderosa. Essas experiências exigem uma mudança de mentalidade no que toca a vítimas e perpetradores. Somente então a reconciliação será possível. O maior obstáculo para a reconciliação entre bons e maus são os justos. São eles que têm os sentimentos mais agressivos. Para o participante, respondi a sua pergunta, participante, sim. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela sua leitura. Eu acho que essa parte final, ela mostra bem aquela coisa de tomar partido, né? Se eu tomo partido desse lado aqui, eu sou bom. Se eu tomo partido da Cláudia, eu me torno mal. E aí vem, de repente, a Helena, que é justa. E ela fala, não, nem o René, nem a Cláudia. E sim, aquilo que eu digo. E é assim, né? A gente vai, né, trocando, né, de partidos, de partes que a gente olha. O Hellinger tenta, com as constelações familiares, mostrar essa perspectiva muito maior, né? Sair da consciência pessoal, uma consciência familiar, consciência espiritual muito maior. Uma indicação de leitura para vocês, que agora está publicado aqui no Brasil, o livro do Dan Cohen. Dan Cohen trabalhava com clientes dentro das penitenciárias nos Estados Unidos que estavam no corredor da morte, né? Ou seja, criminosos tinham sentença de morte decretada. E ele trabalhou com as constelações familiares com ele. Eu não me lembro agora qual que é o nome do livro, mas ele foi publicado em Cuiabá e ele tem ido para Cuiabá, junto com a esposa, para dar treinamentos, né? E quem organiza isso é a nossa colega Giane Borges, né? Então vale a pena também acompanhar os trabalhos desse facilitador, né? Muito próximo, né, do nosso colega Dr. Stanislav, né?
e por causa desse trabalho impactante com vítimas e perpetradores. E ele mostra bastante no livro dele como não há vítimas ou perpetradores, né? É lógico que dentro desse contexto, né? Muito importante isso que o Hellinger coloca aqui, né? Aí tem uma mensagem aqui. Trago o seu coração em meu coração. Muito obrigado, Eurico. Né? Esse é o nome do livro do Dan Cohen. Muito importante que o Hellinger fala de não, a gente não vai desculpar o perpetrador, né? E lendo aquele livro, né, que eu mencionei para vocês, né, de Raquel Chora por Suas Crianças, existe uma constelação que fala da questão do abuso, do incesto. E Hellinger é bem claro, não se pede desculpas ao abusador, né? Se você pedir desculpas ao abusador, você tira dele a responsabilidade, você tira dele a consequência do que ele fez. Ele precisa encarar isso, ele precisa entrar em contato com isso, né? Então, os movimentos da alma tentam colocar isso num cenário muito maior, num contexto muito maior. E aí Hellinger traz essa imagem de que nós lutamos, nós brigamos em nome de Deus, de algum Deus. Uma das formas mais divinas de, de entrega é o sacrifício, né? Daí que vem a palavra sacrifício, sacro ofício, né? A gente já tinha falado dessa palavra, né, Helena? É o ofício maior de sacrificar-se ou de estar ligado a algo muito santo, sacro. Mas é um capítulo muito interessante, né? Como vocês veem aqui, Hellinger não está defendendo perpetradores, mas ele está mostrando que existe uma dinâmica muito maior atuando aí. E às vezes, quando o facilitador consegue, né, ficar centrado, retirado, ele permite que esse maior se mostre no campo. Dúvidas até aqui? Né? Hoje, com a Cláudia, a gente leu bastante. Você viu só, Eurico? Quando a Cláudia lê, ó, fomos longe. Acho que é alguma coisa com você, Eurico. Quando você lê, são 2 pagininhas só. Brincadeira. Pode fazer sua pergunta, Helena. É um outro exemplo que eu lembrei na hora de ler esse texto sobre o conflito, que uma pessoa trouxe sintomas, né, lá para o Stefan, e aí emergiu um conflito. E aí foi bem lindo, porque assim, a pessoa que causou o mal, né, então estavam os dois representantes, a pessoa que causou o mal provocava assim, nossa, o outro representante, né, que foi lesado, vamos dizer assim, estava com muita raiva, assim, muito agressivo. E aí, a hora que teve essa reverência profunda, você percebia, assim, acho que todo mundo sentiu isso lá, né? Que era uma reverência realmente, assim, do coração. E aí, a pessoa que estava agressiva se acalmou e aí ficou aquela paz, né? Até a expressão corporal você vê que desmontou. E a reverência realmente foi lá no chão, gente. Foi uma reverência, assim, das pessoas se abaixarem. E aí, a pessoa que estava, né, que foi lesada, vamos dizer assim, também. Então, foi lindo. É muito lindo quando a gente tem essa consciência, assim, de que alguém tem que dar o primeiro passo, né? Para ter essa paz. E aí, outra coisa que eu também fico refletindo muito é sobre, assim, quando um conflito reverbera em mim, né? Então, esse exemplo das constelações, ou N coisas que estão acontecendo, se aquilo ainda fica provocando algo dentro de mim, de uma guerra, ou de... que algo a gente tem que olhar, né? Em nós. Não no que está sendo, né? Então, eu tenho refletido muito isso. Com certeza. Né? A gente já vai com você, Eurico. Né? Eu acho que isso foi uma reflexão que a Dilena fez num dos grupos. Não sei nem em qual a Dilena, porque é tanto grupo de WhatsApp que às vezes eu fico perdido. Né? Quer dizer, que esses ataques, né, estão fazendo a gente aprender? Né? E lá atrás, quando surgiram as primeiras críticas às constelações no judiciário, o Sam Storch fez um vídeo falando exatamente do quanto essas críticas apontavam, sim, para excessos no nosso trabalho.
né? Como nós, facilitadores, estávamos saindo desse lugar de centramento e interpretando, intervindo, às vezes causando prejuízo, né? E o quanto é importante, então, sim, o estudo contínuo, né, dos facilitadores, supervisão, terapia, e, como a Helena falou aqui, né, se um movimento desses me causa, que bom, né? Vamos olhar para isso, vamos olhar o que é isso que está me causando, para que parte isso me leva, né? Porque partidos somos todos nós temos várias partes, somos fragmentados. Que parte é essa que está se manifestando, né? O que que ela traz consigo? E se eu dou lugar de expressão para isso, se eu dou a possibilidade disso vir à tona, à luz, talvez eu não adoeça, né? Porque muitas vezes a gente adoece exatamente porque, não, eu não quero que isso venha à luz, eu não quero olhar para isso, né? E eu engulo, né? E sim, isso vai se manifestar, já que não pode se manifestar de uma forma, vai se manifestar de outra, né? Então, muitos sintomas são mensagens, né? Mensagens, às vezes, da minha biografia pessoal e muitas vezes, né, da minha biografia familiar ancestral, né? Algo que está bem codificado, mas que de repente nessa geração pode vir à tona, não à toa, à tona de uma boa forma, né? Então Hellinger falava, né, gute Weise, né? E de uma boa forma não é no sentido moral, no sentido de encontrar finalmente expressão e movimentação, né? Pode entrar em movimento. Fala, Eurico. Essa obra que você recomendou do Dan Wood-Cohen é muito interessante para quem puder tomar contato, puder ler, porque traz muita experiência para a gente que ele vivenciou dentro dos presídios. E eu tive a oportunidade também, nesse trabalho que eu faço dentro dos presídios, da gente entender, né, que por trás daquelas pessoas que estão respondendo por um ato danoso, por trás desses perpetradores de uma determinada violência, existe sempre uma história, né? Tem sempre uma história por trás daquela pessoa que está respondendo por um crime, por esse ato. E isso me trouxe muita luz, esse trabalho com essas pessoas, porque normalmente, às vezes a gente olha, o senso comum, né? Às vezes leva a gente a olhar como perpetradores de alguma violência, a gente olha por indignação, seja lá as histórias difíceis que cada um vivenciou, mas quando a gente dá espaço para a gente tomar contato com essas histórias, a gente percebe que eles estão trazendo para o mundo à nossa volta aquilo que eles vivenciaram, na maioria das vezes dentro do próprio sistema familiar. Sempre a violência que essas pessoas trazem para o mundo, elas foram vivenciadas dentro da própria família. Então, é uma experiência muito interessante. A leitura do livro é muito boa, porque o Dan Wood-Cohen traz toda uma reflexão sobre isso, e vale muito a pena. Se a gente puder trabalhar, ter contato dentro dessa realidade nos presídios, a gente vai ver que por trás daquelas histórias que a gente tem contato ali, por trás daquele resultado, tem todo um início que começou muitas vezes lá em outras gerações até, ou até mesmo na infância daquelas pessoas. Então, muda um pouquinho o nosso olhar, né? Da gente sair desse lugar de não julgamento. E aquela coisa, né? Que força que tem esse trabalho, que inclusive não é um trabalho recente no sistema prisional brasileiro. A gente tem alguns colegas que já fazem esse trabalho, né? Só para falar da Marilise Einfeld, né? Professora da Hellinger Schuler, a Márcia Sarup, né? Ambas do Sul, né? Tem grupos tanto de justiça restaurativa, círculos, né, autocompositivos, comunicação não violenta e oficinas de constelação familiar dentro do sistema prisional. Em Cuiabá, nós tivemos uma colega, a Gil Tomé, que fez esse trabalho com mulheres, né, quer dizer, dentro do sistema prisional feminino. Só que levanta uma outra coisa,
levanta raiva, né? A raiva de estarmos dedicando tanto cuidado a essas pessoas que deveriam ser encarceradas e deveriam ter as chaves jogadas fora, né? Quantas vezes, né, a gente não ouve isso, né, Eurico? Pô, mas vai gastar dinheiro público com isso? Tá. Então a gente vai fazer o quê? Então a gente vai deixar o perpetrar se perpetrar cada vez mais, né? E muitas vezes a gente oferece assim um espaço onde isso pode ser expressado, isso pode ser direcionado de uma melhor forma, né? Logicamente eu não falei aqui, mas, né, Dr. Sam Storch tem um trabalho com jovens, né, do Instituto Acas, né, jovens infratores, isso está no blog dele, né, utilizando as constelações familiares, né? Então estamos falando de trabalhos que já têm alguns anos aí, e com resultados positivos para aqueles que puderam olhar a perspectiva do seu sistema familiar no sentido psicogenealógico, no sentido ancestral, transgeracional, né? Quer dizer, da onde vem esse ódio que eu carrego, da onde vem essa mágoa que eu carrego, esse rancor, esse ressentimento, né? Então, essa imagem que o Hellinger traz, né, do assassino se debater, se bater, se deitar no chão e em seguida a vítima ir lá e abraçar ele, é uma imagem que muitas vezes a gente vê, né, como consequências de um ato, e que essas consequências são levadas para além vida, né? Porque pode ser que eu deixe esse plano, mas os meus seguem. E a gente sabe, as constelações como um suicídio e um homicídio seguem, principalmente se eles forem um segredo, né? Segredo pesado, para os próximos, né? Então, se não for dado um lugar para a vítima e para o perpetrador, um lugar onde eles possam se encontrar, se olhar, talvez se reverenciar, talvez se conectar, essa força, esse ressentimento, essa mágoa, essa dor, essa solidão seguem afetando o sistema, né? Hellinger trouxe isso em outros livros, né? Não é a primeira vez que a gente está lendo isso, mas esse livro Paz e Conflito traz isso de uma maneira muito, muito clara, né? Obrigado pela sua colocação, Eurico, né? Obrigado, Cláudia, pela sua leitura hoje. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa ou a gente pode encerrar por hoje? Dilena, por favor. Eu anotei todos esses links e vou colocar junto com a foto do grupo que eu já tirei na hora que estava todo mundo rindo, tá bom? Ótimo. Vou colocar lá agora e quem quiser consultar é só ir lá no Facebook, tá bom? Tá isso. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Esse link que eu postei agora, ele tem a ver até com um artigo que saiu no Estadão e depois ele foi replicado pela Globo, falando desse trabalho no sistema prisional. Isso foi anterior a 2019, anterior aos ataques, né? Então foram reportagens bem longas, né, falando desse trabalho, né, e os efeitos positivos que esse trabalho trazia para a comunidade prisional, não só, né, para os presos, mas também para os agentes carcerários. É assim que a gente fala, Eurico? O Agentes pessoal, penitenciários. agentes penitenciários, né? Quer dizer, esse trabalho, porque quem trabalha nesse meio, assim como quem trabalha em hospital psiquiátrico, né, muitas vezes a gente fala, né, que a gente vai puxando os sintomas dos nossos clientes, quer dizer, isso cria um campo, né? Então, não só o cliente é atendido, mas todo o entorno, todo o ambiente pode ser atendido, pode ser terapeutizado, supervisionado, constelado, né? E aí, quando a gente fala de uma constelação do sistema prisional, a gente está falando de uma constelação que envolve a nós como sociedade, né? Nós como seres humanos, encarcerando outros seres humanos. Ah, Renê, mas ele está encarcerado porque ele cometeu um mal. Sim, né? A questão aqui é a reflexão, né? Não estou falando de certo e errado, né? Mas somos uma sociedade
que aprisiona, se aprisiona, né? Que é perpetrada e perpetra, né? E o Hellinger traz isso um pouco também com essa reflexão. Então, eu passo a palavra agora para Helena e desejo um bom grupo de estudos para vocês semana que vem, que vai ser o encerramento de 2023. Agradeço a todos vocês por essa jornada em 2023, de muitas reflexões, às vezes risadas, muitas conversas fora que foram surgindo também, perguntas, tal. Esse grupo de estudos agrega muito àqueles que participam dele ativamente aqui e também depois, né? A gente sempre ouve pessoas falando, olha, eu assisti no YouTube, olha, eu não perco um, tal. Então, agradecer a todos vocês que fazem isso acontecer, né? Ao Hamilton, né? Que sempre está nos bastidores, né? Mantendo a força desse grupo, né? E é isso aí, né? Um bom encerramento para vocês, um bom planejamento para 2024. Nós seguiremos ano que vem. Helena, por favor. Obrigada, Renê. Espero que em 2024 você possa estar conosco novamente. Obrigada, Cláudia, pela leitura. Obrigada a todos pela presença, pelas considerações. E aqui eu só queria... A Dilena comentou que coloca os links no grupo do Facebook, então, para quem às vezes vê o vídeo e não sabe qual é o grupo, é Direito Sistêmico Grupo de Estudos, lá no Facebook. Que aí sempre compartilham textos, né, conteúdos que às vezes no YouTube não está. Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa obrigado. noite, Obrigada. pessoal. Tchau, Boa gente. noite. Obrigado. Tchau, até semana que Boa vem. noite. Até semana que vem.